Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor, diante do teu altar, diante do teu fogo consumidor, Pai, e clamamos, Deus, a tua graça, a tua justiça. Nós proclamamos a tua glória, nós proclamamos o teu poder, nós proclamamos o teu poder, o teu reino reina sobre nós, Senhor. Nós participamos do teu reino, Deus. Senhor, e com isso nós queremos ver as batalhas sendo vencidas, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha estar ordenando os teus anjos, decretando, Deus, derramando a tua glória, Deus, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, sobre a vida de cada um nessa cidade de BH. Senhor Deus, como igreja, nós levantamos, Deus, a nossa voz, nós levantamos, Deus, na força do seu poder, na unção da sua glória e no amor do nosso eterno Pai, e pela força do Espírito Santo, nós levantamos o altar de adoração diante do Senhor, Pai, que a tua glória se manifeste, Deus. Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te amamos, nós declaramos que amamos o nosso Senhor Jesus e que nós confiamos na obra da cruz. Senhor, nós declaramos que nós somos uma igreja aqui de BH, Senhor, diante da sua glória, diante do seu poder. Recebe, Senhor, quebra toda a artimanha, toda a mente que se levanta contra a mente de Cristo, toda a potestade. Deus, em nome de Jesus, como igreja aqui em BH, nós nos levantamos para que a tua glória seja esclarecida, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, recebe todo o nosso amor diante de ti, Pai. Em
escolher uma pessoa agora para você orar por ela. E você vai deixar este rio que está dentro de você fluir. Amém? Busque uma direção de Deus agora. Faça orações específicas para esse seu irmão. Profetiza sobre ele. Declare sobre seu irmão nessa noite. Vida, cura, alegria, que se manifeste na vida do seu irmão nessa noite. Deixa fluir o rio de Deus. Amém?
porque ninguém vai ficar para trás. No finalzinho está todo mundo achando a bandeira da vitória lá, falando, lepada, consegui. Amém? Domingo é inegociável. Essa tem sido uma verdade para nós. É um prazer reunirmos como igreja com os nossos irmãos. E que isso seja algo firme em seu coração, que não haja dúvidas. Que domingo é o melhor dia e é inegociável. Você não negocia, não troca por nada. É dia de estar aqui adorando o Senhor. Amém? Terça, jejum pelo retorno. Nós temos jejuado pelos pré-crentes. Creio que todos aqui têm um nomezinho, 2, 3, eu tenho uma lista para jejuar por aqueles que nós queremos que conheçam a Jesus como Salvador da vida deles. Esse é esse privilégio que nós temos, amém? Então continuem, não parem, coloque o lembrete para vocês não esquecerem. Toda terça nós temos jejuado pelos pré-crentes. Junho, o Senhor nos deu a palavra imersos. Nós queremos mergulhar mais fundo na presença do Senhor, tirar nossos pés do chão, entregar o controle para Ele. Imagina, ficar lá, soltos na presença do Pai, amém? Hombridade, todas as terças-feiras, às 19h30, pelo Zoom. Se ainda tem alguém que não participe, entra, participe com os irmãos todas as terças-feiras, não deixe de participar. Tenho certeza que tem sido um dia poderoso para os homens. E as quartas-feiras são as mulheres. Nós temos um número ainda pequeno diante de todas que nós temos aqui. Eu quero reforçar o convite. Todas as quartas-feiras as mulheres se reúnem ao vivo, online, de casa mesmo, em sua casinha. Participe conosco às 19h30. E nós teremos no dia 24 de junho um evento muito especial, o Iluminadas, mas não é só para as mulheres, que é o nosso bazar. Nós vamos começar às 18h30 e teremos no mesmo dia a festa calma. Então venham a caráter, venham vestidos, amém? Todo mundo. Nós vamos ter comida típica, vamos ter brincadeira, vamos ter coisa boa, vai ter desfile. Os pregos ficaram com muita palavra. Vamos trocar essa pessoa aqui. Então nós vamos ter brincadeira, comida típica, desfile, vamos ter premiação, vai ser muito divertido, não deixe de vir, participem todos, venham vestidinhos, tá bom? Para festa country, tragam, se vocês ainda não entregaram, se vocês entregaram as roupas, as doações, as acessórios, procure a Fátima Mariana, entreguem, vamos fazer esse evento algo divertido e entregar, tá bom? Então, todos vocês. Boa noite. Todo mundo ouviu, né? Boa noite. Boa noite, queridos. Gostaríamos de, nesse momento, aproveitar a oportunidade de orarmos, abençoarmos o nosso pastor. Hoje nós comemoramos o dia do pastor. Amém? Amém. Então nós vamos orar pelo pastor Eleu. Eu sei que cada um aqui tem uma história para contar para o pastor Eleu, né? De um momento, de um dia, de uma mensagem que isso foi importante para você, foi significativo, teve impacto. E nós, povo de Deus, a gente é um pouco grato. Amém? Amém. Nós temos sempre que orar uns pelos outros. E nosso coração é um coração feliz aqui na FAI, porque independente do que aconteça, se chuva, se sol, se jogo do Galo, do Cruzeiro, do América, seja lá do que for, o pastor Eleu está aqui, com a mesma cara, né? Não é porque é meu marido, gente, mas o formol tá, né? Continua inteiro, né? Bonito, né? Aí já é da minha parte, né? E continua essa bênção, né? Assim, a gente brinca que os anos têm nos ajudado, né? Tem nos favorecido lá com ele. E eu louvo a Deus pela vida dele, com a maturidade que ele tem alcançado no Senhor. Tem ministrado a vida de outros pastores, outros líderes.
Senhor tem dado essa oportunidade a ele. Eu vejo a empolgação de jovem dele fazendo essas coisas. Eu sei que às vezes a gente, né? Eu já fico ali, peraí, quantos anos e tal, nossa, aposentadoria, eu já fico pensando assim, já, sabe? No meu consultório. E eu olho para ela e vejo assim, nem passa na cabeça dele uma coisa parecida com essa. Porque para ele não é uma profissão, é uma unção mesmo, é algo que ele tem de aliança com Deus. E ele só renova a alegria dele de servir aos irmãos, servir a Deus através da vida de vocês. Então acho que a gente precisa orar hoje, abençoar, estender as nossas mãos e abençoar. Amém? Vamos abençoar o nosso pastor. É uma alegria dele. A constância dele, a gente fala, não é um exemplo para todo mundo. É um absurdo. Está lá, todo dia, está lá o pastor Léo. Quando dá assim 6h10, ele entrou e falou, hoje eu dormi um pouquinho. Mas é uma bênção, gente, isso é um exemplo para nós. Inofendido, constante, coerente. Uma bênção, na verdade. É um exemplo para nós, uma alegria. Quando eu vi ele pregando as primeiras vezes, eu achava ele um pouco doido, mas depois eu vim lá ver e falei, isso é muito de Deus. É muito de Deus. É isso que eu quero para mim, Senhor. Obrigado, Jesus. É algo tão bom que é inacreditável. Então nós vamos orar para o nosso pastor nessa noite. Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso pastor, esse homem que o Senhor colocou para cuidar de nós, para nos aconselhar, para nos direcionar. Obrigada, Senhor, eu te agradeço, ó Deus. Pai, hoje eu estou falando por ele, Senhor, e o Senhor trouxe algo no meu coração. O Senhor tem dado a ele uma visão diferenciada, que ele vai enxergar o que ninguém vê, não só nas pessoas, mas nos lugares onde ele for, lugares físicos, cidades, onde ele colocar os pés dele, ele vai enxergar o Senhor quer ver. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu filho nessa noite. Meu Pai, eu quero abençoar com aceleração, que ele tenha pés como das portas, que ele saia do ponto A para o ponto B, com uma agilidade, que nem ele vai perceber de tão rápido que foi, que ele saia do ponto A para o ponto B, numa rapidez tão grande, que todos nós vamos ficar impressionados e falarmos, foi a mão do Senhor que fez isso. Essa aceleração vem de Deus em todos os projetos que estão no coração dele, que haja uma aceleração, um de repente do Senhor. E se tem algo ainda que o Senhor quer mostrar para ele, que o Senhor mostre, Pai. Fala para ele, mostra para ele em qualquer área, aqui na igreja, em nós, que o Senhor fale com ele claramente. Meu Deus, em nome de Jesus, nós veremos essa aceleração. E nós vamos testemunhar com alegria, celebrar com alegria, assim como Josué, que viu a terra, celebrou e viu prosperidade, teve os olhos longe, ele chegava longe. Assim é a pastora Léo, vai chegar longe, vai conquistar rapidamente, em nome de Jesus. Nós cremos nessa palavra e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Orem mesmo por mim, que a gente precisa. Queria chamar as nossas crianças, uma sala foi liberada lá em cima. Hoje elas vão ter o culto delas normalmente. Então vem cá, vamos orar por vocês, vamos abençoá-los nessa hora. Pedindo que o Senhor traga mais uma semente que, sendo plantada, vai florescer e trazer frutos para o louvor da glória do nome do Senhor. Pai, nós abençoamos essa igreja vitoriosa, abençoamos a vida dos teus filhos que aqui estão, para que eles continuem recebendo essa mensagem e que essa semente cresça e floresça e venha produzir frutos em suas vidas, que eles sejam um marco para as suas
gerações, aprendendo e colocando em prática tudo aquilo que lhes tem sido ensinado. Se nós oramos por eles, os abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Pode ir lá na sala de vocês. Meus irmãos podem se assentar. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Esse mês a palavra é imersos. Só que é uma palavra, como eu disse semana passada, um pouco incomum para nós e no nosso contexto, porque falar imersos a gente fica sem entender um pouquinho o que isso quer dizer e qual é o seu significado. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui essa noite, eu te garanto, aprendendo esse princípio, nunca mais você vai esquecer. Romanos, capítulo de número 6, o verso de número 3, a Bíblia diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Esse texto bíblico começa dizendo para a gente, o verso de número 3, preste atenção comigo, ele diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Pare um pouquinho e pense comigo. Quem aqui foi batizado em Cristo Jesus? O que Paulo está querendo dizer? Nós somos batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui o apóstolo Paulo começa dizendo que todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, e diz ainda que quem foi batizado em Cristo Jesus foi batizado na sua morte. O que é que Paulo está querendo dizer? E aí então, uma segunda pergunta que vocês me fazem: pastor, o que isso tem a ver com a palavra do mês, que é imensos? Eu vou falar para você, tem tudo a ver. Você nunca mais vai esquecer o texto de hoje. Isso aqui é um jarro de água. Isso é um jarro de água. Eu falei semana passada, para a gente refrescar a memória, algumas palavras, elas não foram traduzidas, elas foram transliteradas. Então, deixa eu repetir de novo. O que é transliterar? Transliterar é você pegar o caractere da palavra na língua original e não traduz ela e transforma ela para a língua que nós queremos. Exemplo, falei para vocês, Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Nossa Bíblia não podia ter, não é que não podia, né? Não deveria, da melhor maneira, ter um livro que se chama Apocalipse, era melhor ter um livro que se chama Revelação. Porque simplesmente pegaram as palavras, né? O alfa do grego corresponde ao A do português, o pi corresponde ao P, então fez uma transliteração. Então o Apocalipse para nós é simplesmente uma conversão para cá. Da mesma forma também a palavra batismo, ela não faz significado, porque a palavra batismo vem do grego, baptismo, significa simplesmente imergir. Se a gente trocar a tradução do significado da palavra, a Bíblia diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos mergulhados em Cristo Jesus. Aí a Bíblia começa a fazer um pouco de sentido, porque a palavra é imersos. E aí então eu queria mostrar para vocês o que a Bíblia está dizendo. Suponha que esse recipiente respeitosamente seja Cristo e a água seja Jesus. Quando a Bíblia fala que nós somos batizados em Cristo Jesus, a Bíblia fala exatamente disso que vocês acabaram de ver. O potinho, ele caiu dentro da água e ele está completamente imersos. Quando a gente fala sobre batismo em Cristo Jesus, a Bíblia diz exatamente isso, em nós ficarmos cobertos por Cristo Jesus. Existem pessoas, eu vou colocar aqui, vocês vão ver a diferença. Esse outro potinho aqui, ele está
tem um pote vazio por dentro, ele não fica imerso, ele fica simplesmente na superfície. Semana passada nós começamos a falar sobre o tipo de pessoas que têm um relacionamento muito artificial com Cristo Jesus. São pessoas que não mergulharam nas águas do Espírito, elas ficam aqui por cima, são pessoas que não têm profundidade, são pessoas que querem a salvação, mas não querem compromisso, elas querem a igreja, mas não querem se envolver, elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção, e gera uma grande incoerência na vida dessas pessoas. Mas quando a gente tira aquela pessoa que não quer se batizar em Cristo Jesus e colocamos alguém que batizou em Cristo Jesus, a Bíblia fala exatamente isso. Isso é imersos, isso é batismo em Cristo Jesus. E isso tem muito significado para nós, a gente precisa entender. Se eu volto para Romanos capítulo 6, a Bíblia diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, e batizados, essa figura que vocês estão vendo, eu vou deixar aí, ela diz que fomos batizados na sua morte. Que coisa esquisita, batizados na sua morte. A Bíblia nos ensina, na celebração da ceia, a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque isso tem um grande significado para todos nós. Nós precisamos de fato entender quem nós somos em Cristo Jesus, precisamos entender o que a Bíblia diz, quem nós somos em Deus, o que Deus fez por nós por intermédio do seu Filho. Quando nós estudamos sobre coerência, nós, como fôssemos casados com Cristo, e quando nós namoramos no mundo, nós estamos adulterando. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Deus não nos troca, Deus não permite uma barganha, Deus não permite que a gente esteja casado com Ele, se deite com outra pessoa, ou saia com outra pessoa, ou estenda relacionamento com outros. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos sepultados na morte. Olha o verso de número 4, Paulo repete de novo, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte por meio do batismo. De novo, a Bíblia está dizendo a mesma coisa. Quem foi batizado em Cristo Jesus foi batizado na sua morte. Quem foi batizado em Cristo Jesus foi sepultado com Ele. Então, quando eu vejo aqui esse recipiente que significa, uma pessoa que de fato batizou em Cristo, ela está completamente imersa. A Bíblia está falando que essa pessoa foi sepultada. A Bíblia está dizendo que essa pessoa então foi sepultada na morte com Cristo por meio do batismo. E aí então o verso de número 5, acompanhe comigo, diz assim: se dessa forma fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. A Bíblia está falando para a gente, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, um processo aconteceu na nossa vida. Nós temos agora uma identificação 100% com Cristo Jesus. O que você pensa de si mesmo? Porque quando Deus olha para você, Deus não vê você, Deus vê o Filho amado que está nele. Porque quando você olha para a água, se eu colocasse um corante nessa água, eu não conseguiria ver o que está dentro da água, mas tudo o que está dentro do pote da água está agora imerso na água. E quando eu olho, eu deveria então ver a água e algumas coisas imersas dentro da água. Quando Deus olha para nós, Deus olha assim e vê que eu e você estamos escondidos em Cristo Jesus. Por isso que nós somos aceitos. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele não vê aquele eu pecador miserável. Nós somos isso um dia antes de aceitar a Jesus, mas depois que aceitamos a Jesus, quando Deus olha para nós somos o quê? Imersos, mergulhados, batizados em Cristo Jesus. Então Deus vê o Filho dele em nós. Irmãos, nós somos aceitos não porque nós fazemos parte da igreja, frequentamos ao Senhor, usamos a camisa escrita Fire, mas porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Quando o diabo vem nos procurar, ele tem que mexer bastante e ele vê, puxa vida, esse aí está mergulhado em Cristo Jesus, com esse ou com essa, eu não quero muita confusão, porque eu sei que o negócio é difícil, é complicado. E a gente começa a entender então essa mensagem que a Bíblia está nos dizendo sobre o fato de sermos batizados em Cristo Jesus. E tudo isso tem um porquê. Olha o verso de número 6. O verso de número 6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Aí você vai virar para mim e vai falar: bom, eu não fui crucificado
crucificado com Jesus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, é um pacote completo que nos envolve, não dá para ficar uma beiradinha de fora, uma coisa de fora, é uma obra completa. Por isso, quando nós olhamos aqui, precisamos entender que a palavra do mês é essa, a consciência de estarmos imersos. Se a gente não está, se a gente for essa outra tampinha aqui que estiver flutuando, porque diz assim, bom, eu até quero seguir Jesus, mas eu não entrego as minhas finanças para Jesus. Eu quero seguir Jesus, mas eu não entrego o meu trabalho para Jesus. Eu quero seguir Jesus, mas eu não entrego os meus sentimentos, a área sentimental para Jesus. Eu quero até seguir Jesus, mas eu tenho um monte de reserva. A Bíblia não fala muito dessa pessoa, porque essa pessoa é alguém que é superficial, é alguém que é raso, é alguém que não conhece as profundezas de Deus, caminha na superfície, não consegue experimentar uma transformação. Mas a Bíblia fala sobre o mergulhar. Por isso que o verso de número 6 diz que o corpo do pecado foi destruído para que a gente não seja mais escravo do pecado. O fato de sermos escravos do pecado é aquilo que nos mantinha ainda na rédea curta nas mãos de Satanás. O diabo dizia para a gente, vai, e a gente ia. O diabo dizia, vem, e a gente voltava. O diabo colocava uma série de coisas nas quais nós tínhamos que nos submeter e fazer, porque nós éramos escravizados e tínhamos um Senhor maldoso que cuidava de nós. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que foi mergulhado, isso só acontece com quem nasceu de novo. Aquele que foi mergulhado em Cristo Jesus, diz a Bíblia que o pecado não tem mais domínio sobre ele, porque nós entendemos que mergulhados em Cristo Jesus nos traz uma nova conotação. E o batismo, não estamos falando batismo nas águas, estamos falando de quando nós aceitamos a Jesus. A Bíblia diz que nós somos batizados no corpo de Cristo. É sobre isso que a gente precisa entender. Qual é a nossa nova identidade como discípulos de Cristo? Qual a transformação que aconteceu nas nossas vidas? E o batismo, então, ele é um mergulho profundo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. É necessário que haja essa identificação. O apóstolo Paulo lembra que nós somos então sepultados. Por que a gente batiza em água, né? Em uma piscina, no rio, no mar? É necessário que haja uma cobertura, porque sempre a palavra batismo significa imersos. E quando alguém é imerso, simboliza que ele está sepultando a velha vida. O simbolismo que nós encontramos aqui é que quando alguém é mergulhado em Cristo Jesus, o velho homem fica em Cristo Jesus, é sepultado e aí então levanta, sai da água, um novo homem, uma nova mulher, assim como Cristo tem uma nova vida para nos dar a todos. Essa imagem de sepultamento mostra que a nossa antiga natureza, dominada pelo pecado, não existe mais e não vivemos mais em função de instintos, de desejos, de uma coisa simplesmente humana e carnal. Nós vivemos de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, isso nos coloca em uma nova posição em Cristo Jesus. Mas eu quero agora que você abra comigo sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo 3, o verso de número 26. Gálatas 3, verso de número 26 e 27, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Opa, o negócio está melhorando e está ficando bom. Vamos ver o que a Bíblia está nos dizendo. O primeiro texto que nós temos de Romanos diz que quando nós fomos mergulhados em Cristo Jesus, fomos mergulhados na verdade em Cristo, né? É uma imersão em Cristo, e quando nós fomos imersos em Cristo, nós somos batizados na sua morte. O pecado nosso foi enterrado, sepultado com Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura. Mas agora, o que a Bíblia está nos dizendo? O verso número 27 diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Opa, então vamos voltar aqui para a nossa figurinha, vamos ver aqui o eu, né? Esse aqui é você, eu vou chamar de eu. Quando eu mergulho em Cristo Jesus,
A Bíblia diz que nós agora estamos revestidos de Cristo Jesus. Uau! Como assim? Revestido é, eu estou revestido de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, que nós somos filhos, nós cremos em Jesus, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, fomos batizados em Cristo Jesus, foi anulado o nosso passado, a nossa velha vida, os nossos pecados, as coisas de outrora ficaram ali, saíram das águas, simbolizando uma nova criatura. Mas a Bíblia diz que aquele que se batiza de Cristo se reveste. Irmãos, estar revestido de Cristo é a simbologia maior que nós podemos pegar e entender das coisas que Deus tem para a nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos solitários, desprovidos, desprotegidos, abandonados e solitários nesse mundo, sem Deus, sem ajuda, sem nada e nem ninguém. Mentira do diabo. Paulo está dizendo de uma forma muito clara: quem foi batizado em Cristo se vestiu de Cristo Jesus. A figura que a Bíblia utiliza para a gente poder entender é como se fosse o oceano. O oceano representa Deus e nós somos alguém mergulhados, imersos nesse oceano. E quanto mais imersos no oceano nós estamos, mais assimilando as características do oceano nós estamos, mais tendo a forma do oceano nós estamos. Quanto mais tempo a gente passa imerso, submerso, submergido, batizado naquilo, mais daquilo a gente apresenta a vida que Deus tem para nós. Quando nós entendemos essa palavra e quando nós olhamos isso, a Bíblia diz que se eu fui imerso, mergulhado, batizado em Cristo Jesus, eu me revesti de Cristo Jesus. A Bíblia fala que eu tenho um novo vestimento, um novo estilo de vida. Porque então, irmãos, que a gente não vive a coerência do que a Bíblia diz para nós. Por isso que Paulo fala que quando um homem, um cristão, se une a uma prostituta, ele está levando como se fosse Cristo a fazer esse ato, porque uma vez que nós nascemos de novo, de Cristo nós fomos revestidos. E Paulo diz que comunhão pode haver então entre luz e trevas, e ele diz que isso é algo impossível, porque nós fomos revestidos. A Bíblia fala sobre um novo momento, uma nova mudança na nossa vida. Quando a gente fala sobre revestir de Cristo, é como fosse uma veste. Nós agora começamos a participar do seu caráter mediante a comunhão que nós temos com Ele. Assim como quando alguém usa algum tipo de roupa, alguma veste, isso dá para essa pessoa uma aparência diferente. Assim também, quando nós temos uma comunhão com o Senhor, nós entendemos que o fato de sermos mergulhados em Cristo Jesus, nós somos revestidos de Cristo, nós recebemos uma nova vestimenta de Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para nós, Deus olha e nos encontra em Cristo Jesus, a primeira coisa que Ele sabe é que eu morri para o meu velho homem, o pecado e para tudo aquilo que o pecado ordenava que eu fizesse, isso não tem mais valor sobre a minha vida. A segunda coisa que a Bíblia nos diz e que nos ensina é que uma vez revestidos de Cristo, agora nós passamos a ter uma vestimenta que nos foi dada por Cristo Jesus. E é tão interessante que quando o homem estava no jardim do Éden, a Bíblia diz que estavam ali homens e mulheres, eles estavam nus, mas eles nunca repararam em absolutamente nada disso. Mas quando Eva peca e Adão também, eles precisam se esconder de Deus, porque eles tinham vergonha da sua nudez. A Bíblia diz que a glória foi tirada, algo foi tirado de nós. Mas quando a Bíblia diz que nós somos batizados em Cristo Jesus, essa cobertura que saiu lá no jardim do Éden, ela volta para a nossa vida. Nós somos vestidos de novo, não agora por uma glória, nós somos vestidos de Cristo Jesus. Por isso que quando nós saímos aí, a Bíblia diz que as pessoas precisam olhar para nós e elas não vão ver eu ou você, ou quem quer que seja, elas precisam ver Cristo Jesus, porque nós fomos mergulhados em Cristo, e uma vez que nós somos mergulhados, nós estamos envoltos, não sobra absolutamente nada fora de nós que não seja a presença gloriosa e majestosa de Cristo Jesus. As pessoas vão ver Cristo em nós pelos nossos atos, ações, pelas nossas palavras. Por isso que a Bíblia diz que aquele que foi mergulhado em Cristo Jesus, isso aconteceu, nós fomos revestidos por Cristo Jesus. Ser revestido significa ser envolvido, coberto, preenchido completamente por algo. Será que nós temos essa ideia, irmãos, de vivermos a melhor vida que Deus tem para nós? De acordar
olhos se abrem e a gente pode ver a glória e o favor do Senhor. Obrigado porque eu estou vestido de Cristo Jesus. Obrigado porque quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê o teu filho, e porque eu serei o teu filho, eu sou alguém amado. Quando a gente fala que estou coberto, envolvido, preenchido, se você olhar daí e você vê que não existe espaço vazio nessa latinha, porque ela está completamente envolta. Esse é o significado da palavra imerso, esse é o significado da palavra batismo, mergulhado. Mas a Bíblia diz que quando nós entramos por esse caminho, transformações aconteceram na nossa vida, algo mudou radicalmente a partir do ponto que nós começamos a caminhar com Deus. E o bom é que a gente caminha por fora e por dentro, que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e que se alguém tocar no templo, Deus então vai pedir contas para essa pessoa, porque nós não somos mais nós, irmãos. Quando somos mergulhados, nós estamos em Cristo Jesus, salvos, guardados, protegidos. Amém. O diabo quer que a gente entenda exatamente o contrário, é sempre a mentira dele. Porque Paulo, ele pregando sobre a graça, algumas pessoas disseram exatamente isso. Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí alguém entendeu errado e diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou enfiar a cara no pecado, eu serei o maior pecador de todos os homens e de todas as mulheres, porque eu quero ter mais a graça de Deus. Aí Paulo falou assim: você não entendeu nada. Porque a Bíblia diz que aquele que em Cristo foi batizado, ele foi crucificado para o pecado, para o seu velho homem, para a sua velha vida, e agora se tornou uma nova criação. E Paulo diz: como viveremos para o pecado? Nós que morremos no pecado. Talvez, irmãos, a gente precisa trazer essa consciência de que uma vez submersos em Cristo Jesus, as coisas têm que caminhar. Quando eu coloco a outra latinha que não quer ter um compromisso com Cristo, eu posso até afundar ela aqui para vocês verem. Olha, batismo, não quero. Mergulho, não quero ficar na superfície. Quando a gente viu semana passada sobre os graus, chegou um ponto em que o rio de Deus não se podia ser atravessado andando. O que a gente tem visto são as pessoas querendo o tempo inteiro dominar a situação. Se engana quem acha que está no controle de alguma coisa. Eu quero estar no controle, eu quero determinar os meus passos. A gente não consegue esse tipo de coisa. Sabe qual é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida? Nos rendermos ao Senhor e deixarmos Deus guiar a nossa vida. Você quer parar de entrar em furada, de viver em conflito, de ter algumas coisas? A gente está vendo aqui, quando a gente viu sobre coerência, do jeito de Deus é melhor, a maneira de Deus é melhor. Mas por que a gente continua lutando? A gente diz aqui: não, Senhor, essa área que eu não entrego, Senhor, não tem nada a ver com mexer com isso. Eu quero fazer as minhas escolhas, sou eu que escolho. Eu escolho a cor, eu escolho o modelo, eu escolho a forma, eu quero escolher. E enquanto a gente não deixa Deus escolher por nós vamos ficar vivendo o tempo inteiro uma vida fútil, uma vida infeliz, porque é como se não tivesse um relacionamento com o espiritual. Quantas vezes a gente sai daqui e pega uma palavra dessa animada, e amanhã, de manhã, a primeira coisa que vai acontecer, e eu sei disso porque o diabo me falou, é que ele vai colocar flecheiros aí para colocar uma seta na sua cabeça, dizendo que você não vale nada, você é uma porcaria, você é falso, porque você é incoerente, você é mentiroso, e um bolo de seta maligna sobre a nossa vida, tentando de fato nos tirar do foco do caminho que Deus tem para nós. Mas a partir do momento que a gente acredita que nós estamos imersos, mergulhados em Cristo Jesus, esse tipo de coisa não nos atinge. Nós precisamos entender assim, como ser fortes no Senhor, entendendo que Ele criou para nós todo esse modelo. É interessante que o modelo romano, estava estudando um texto para compartilhar com a gente aqui, ele falava como se fosse uma passagem de fase. Havia uma troca de vestimenta entre os romanos. Quando alguém deixava de ser menino e passava a ser homem, quando alguém deixava de ser menina e passava a ser mulher, as suas vestes eram trocadas. Por isso, quando a Bíblia fala sobre esse novo revestimento, é exatamente isso: envolvido, coberto, completamente preenchido. Deixa eu tirar aquele que não quer nada com Cristo, isso aqui não é algo da nossa amizade, e deixa eu ficar só com quem quer ficar imenso, porque aí então a gente começa a entender.
sabe, é vestir um novo traje de amor, de graça, de misericórdia, uma vestimenta espiritual que nos torna parte da família de Deus, nos concede uma nova identidade. A gente deixa de ser pessoas comuns e nos tornamos filhos de Deus. Agora nós temos uma casa, nós temos um destino. O nosso Pai cuida da nossa vida, o nosso Pai cuida do nosso futuro. Quando nos revestimos de Cristo, nos unimos a Ele, nós agora começamos a viver de acordo com os seus ensinamentos, os seus propósitos. A Bíblia diz que nós agora temos a mente de Cristo. Irmãos, algo poderoso e sobrenatural é criado na nossa vida. Ao sermos revestidos de Cristo, somos chamados para refletir a sua imagem no mundo. Nós somos como uma luz que brilha e as pessoas conseguem ver Cristo em nós. E aí aquele que está cansado, sobrecarregado, vem até você e vai te procurar. Ei, me diz aqui, me dá uma palavra, me conta uma boa nova, estou para baixo, o que é que você pode falar para mim, pelo amor de Deus? Vejo você superando as lutas e as dificuldades, vejo você passando pelas batalhas, vejo você conseguindo caminhar mais. Me diz aquilo que é. O revestimento de Cristo nos transforma em embaixadores do reino, levamos a sua mensagem e a salvação por todos os caminhos que a gente vai diante daquilo que o Senhor tem para nós. É tão interessante, batismo é uma coisa simples, mas quando nós entendemos o significado e quando a gente consegue ver enxergar, eu queria que você pudesse de fato se ver e se enxergar completamente imerso nesse rio de Deus, mergulhado, tomado pelo Senhor. Irmão, se eu estico meu braço, eu estou envolvido pela glória de Deus. Se eu levanto a minha mão, eu estou envolvido pela glória de Deus. Se eu ando para trás, eu toco em Deus. A glória de Deus, ela vai me cercando por onde quer que eu vou, porque eu estou imerso, escondido. Quanto isso é poderoso! Não estou só, não estou vulnerável aos ataques do diabo, eu estou guardado e protegido. Por isso a gente começa lendo quando fomos batizados, mergulhados em Cristo Jesus. Essa é a ideia que a gente precisa ter na nossa vida. A gente começa a estudar e vem numa sequência quando a gente entende que existe uma isca do diabo que quer nos colocar em uma posição em que nós estamos ofendidos. Quem ofendido está, nós já vimos na sequência, ele levanta um muro de proteção, ele vai atacar as pessoas, ele vai começar a odiá-las. Depois a gente está estudando sobre coerência, entendendo que Deus tem ciúme de nós, Deus não quer nos dividir com ninguém e não podemos ser adúlteros. A Bíblia nos chama de uma forma veemente, muito forte, adúlteros, né? Tiago, nós estudamos lá, mas a gente chega agora nessa questão de invenção. Irmãos, eu sei que existem coisas na nossa vida que nós ainda não conseguimos ser totalmente coberto, imerso em Cristo Jesus. E nessa noite eu entendo que o Senhor quer nos fazer um convite. Aonde é que você está flutuando? O que é que você acha que é melhor do que Deus ainda? Não, eu não sou em nada melhor do que Deus. Todas as vezes que você diz assim, eu não vou deixar a água me cobrir aqui, porque eu quero ainda ter um domínio. Eu ainda quero controlar uma área da minha vida. Isso nos causa terror e nos causa pavor. Mas eu falei para vocês, essa luta que a gente tem de controlar. Porque eu não queria que você estivesse pensando o que você está pensando agora. E porque você está pensando o que você está pensando agora, eu vou ficar ofendido, chateado. Já pensou? A gente não vive, a gente não sai do lugar, a gente não desfruta aquilo que Deus tem para nós. Mas a Bíblia fala exatamente isso. Quem foi batizado em Cristo está revestido de Cristo. Nós somos vestidos de Cristo. Se você lembrar o que aconteceu lá no Éden, a Bíblia diz que o homem e a mulher haviam perdido a glória de Deus. E quando o homem e a mulher perderam a glória de Deus, eles estavam nus. Eles pegaram folhas de figos e cozeram para tentar cobrir a sua nudez, mas nada disso adiantou. Se você lembrar comigo, Deus cobriu o homem e a mulher. O que foi que Deus cobriu o homem com a mulher? Com pele de animal. Um animal precisou ser sacrificado. Um animal precisou ser morto. Um animal precisou passar por uma transformação. Ele deu a sua vida para que a sua pele fosse tirada. Quem que é que nos cobre? Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. Aquela pele do Cordeiro simbolizava Cristo, o que hoje é verdade. Embora a gente use roupas, para Deus nós não estamos nus. Embora Hebreus 4:12, a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. É como a visão do raio-x
mas aqueles que foram cobertos com o sangue de Jesus. Jesus de fato viu, entendeu e está falando: Pai, essa aqui é minha irmã, Pai, esse aqui é meu irmão, Pai, esse aqui está vestido de mim. E Deus sabe aqueles que estão vestidos de Cristo Jesus. Colossenses 3:12, abra comigo. Colossenses capítulo 3, o verso de número 12. Colossenses 3:12. O texto diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gente vê de novo a mesma palavra. Olha só, começamos então em Romanos. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós vencemos o pecado. A Bíblia diz que quem se batiza em Cristo Jesus se revestiu de Cristo Jesus. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz novamente aqui que como povo escolhido, santo de Deus, povo escolhido de Deus, santo e amado, nós precisamos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmãos, um processo foi startado na nossa vida. Esse processo de sermos supridos por Deus é tão interessante, irmãos. Por que nós passamos algumas dificuldades na nossa vida? Porque nós entendemos que são áreas que estão descobertas. Por que a gente luta tanto com uma coisa? Porque a gente entende que ali o Senhor não está presente. Por que a gente continua ainda querendo algumas determinadas saídas? Por que nós tomamos atitudes desesperadas? Por que nós fazemos coisas impensadas? Por que nós procuramos soluções e forçamos a barra em determinadas situações, querendo ver algo de Deus se manifestar? É porque nós achamos que essas áreas não estão protegidas. Quando Deus procura Abraão, Deus chama um homem que vivia num centro de idolatria. Ele era construtor de ídolos. Ele chega para ele e fala assim: sai, Abraão, do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a gente vê então que Abraão é o pai da fé. O que é fé? Fé é simplesmente acreditar na palavra de Deus e andar na palavra que Deus está falando, sem entender as consequências do que isso significa. Abraão simplesmente creu na palavra de Deus, e quando ele vai na palavra de Deus, Deus deu uma palavra para ele. A palavra que Deus dá é que Deus daria para ele um filho. E Abraão, então, ele tem uma promessa de ter um filho. Só que Abraão, ele sai de casa um pouco velho, ele está com 90 anos de idade. Sua esposa está com 80. Quando dá 100 anos de idade, um olha para o outro e diz assim: olha, isso não é possível de acontecer. Nós não temos essa condição. E aí então Sara dá uma sugestão para Abraão: toma aqui a minha serva, tem uma filha com a minha serva, porque então nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida de um jeito. Entende o que é isso? Forçar a barra. Embora Abraão foi o pai da fé e caminhou sobre uma palavra que Deus deu para ele, algumas coisas aconteceram. Sua esposa, Sara, era muito bonita, e ele chegava nos lugares, e os reis ficavam de olho na sua irmã, na sua esposa. E aí então ele com medo, porque havia uma tradição que se você ficasse com a mulher do outro, os deuses o castigariam, mas se ela fosse viúva, não teria problema. E Moisés, Abraão, vou trocar. Aqui, ó. Abraão achando nessa parte que Deus que o havia chamado não podia proteger, ele entregou essa parte para ele. Ele falou assim: eu vou inventar uma história, vou contar uma mentira para que eu possa me proteger. E aí então vem lá o rei do Egito, vem o rei de outra nação, esqueci. E olha um negócio desse, expulsa Abraão do meio dele. Você está querendo fazer o quê? Quase que eu chamo a sua mulher para vir para cá, para me casar com ela, porque você falou que era sua irmã. Ele falou: eu tive medo. Irmãos, isso está suscetível a nós também. Pode ser que você está com medo de entregar e render uma área da sua vida ao Senhor. E pode ser que exatamente essa área a gente está querendo fazer alguma coisa e dar um jeito. Eu vou chamar então, se a minha esposa, a velha, está dizendo que não tem condição, eu vou chamar a serva dela e vou ter uma filha por meio dela no mesmo dia.
da escrava não pode crescer com o filho da promessa. E outro problema, porque Agar teve que ir para o deserto com Ismael. E nasce então Isaac, que é o filho da promessa. E é tão interessante quando a Bíblia fala que o anjo estava falando que Abraão teria um filho, Sara estava incrédula, ouvindo, do lado da tenda, tudo panozinho só, tudo que estava acontecendo. E aí então nasce Isaac, que o nome de Isaac significa riso, porque a sua esposa estava rindo, não estava acreditando nas coisas que de Deus fosse acontecer. Abraão está aqui, Abraão está quase bem, está caminhando as coisas de Deus, está experimentando, está dentro de uma promessa, mas Abraão está contando história, está mentindo. Por quê? Porque assim acontece. E às vezes eu e você também estamos mentindo para a gente em determinadas áreas, porque a gente acha que a gente não está coberto, a gente acha que Deus deixou uma grande área da nossa vida de fora, porque a gente acha que Deus não se importa com a gente, porque se a gente não entender que a gente foi batizado em Cristo, nós estamos cobertos, que Cristo nos envolve completamente com tudo aquilo que a gente faz, a gente vai querer continuar dando solução para determinadas áreas da nossa vida. Até que Abraão tem um filho, manda embora a serva. E Abraão agora, ele está imerso em Deus, porque Abraão fala assim: Abraão, pega o seu único filho, Isaac, o filho da promessa, vai lá no monte, chamado Moriá, e me entrega ele em holocausto. Aí, quando Abraão está imerso em Deus, o que ele faz? Agora eu vou. E aí Abraão entende então esse princípio simples do que é estar imerso e cuidado por Deus. Quando Abraão vai com os seus servos, ele pega o seu filho, meu filho, coloca aí a lenha nas costas, coloca, ele está levando na mão o fogo que precisa para o sacrifício, está levando o cutelo para matar o animal, e estão subindo os dois. E Abraão diz assim: esperem aqui, porque eu e o menino iremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Mas alguém poderia perguntar para ele: Abraão, você não vai matar o seu filho? Mas Abraão estava imerso em Deus. E quando está imerso, ele estava crendo que mesmo morto, Deus poderia trazer à vida novamente o seu filho. Dá para os irmãos entenderem a diferença de quando nós agimos imersos e quando nós não agimos. Quanta confusão a gente arruma. Aí nasce Isaac, é o filho da promessa. Isaac se casa com Rebeca. Aí nós temos dois filhos. Nós temos Esaú e nós temos Jacó. Antes de nascerem as crianças, Deus havia dado uma profecia. Qual era a profecia? Que o maior servirá ao menor. Quem que é o primogênito? Esaú. Quem que é o gênio que está no ventre, mas que não é o primeiro a nascer? Jacó. E aí então, no desenrolar da história, Rebeca quer ajudar aquilo que Deus falou acontecer. E como que eles fazem isso? Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era caçador. Jacó era o cara que ficava em casa, ele gostava mais de contemplar as coisas, etc. e tal. E aí então, na hora de morrer, ele vira para o seu filho e diz assim: olha, Esaú, meu filho, traz uma caça, faz uma comida gostosa, porque eu vou te abençoar com o meu primogênito. Mas Jacó não sabia que algum tempo atrás veio Esaú morrendo de fome. E chegou diante de Jacó, que sabia cozinhar bem, e fez uma comida, lentilhas ao molho que estava ali, não sei de quê. E aí ele falava: me dá essa comida. Ele falou: não, então vamos trocar, me dá o direito de primogenitura. E Esaú abre mão do direito de primogenitura dele e vende para Jacó. E aí então a mãe de Jacó diz assim: vamos fazer um negócio aqui, meu filho, eu vou fazer uma trapaça para o seu pai, te abençoe, achando que é o seu irmão. Agora a gente vê aqui, Rebeca e Jacó superficiais. Havia dado uma promessa, a promessa de Deus estava dito que tudo isso iria acontecer, mas quando a gente não entrega, a gente quer ajudar Deus. E todas as vezes que a gente vai ajudar Deus, a gente sabe da confusão que é. Vocês conhecem bem a história, né? Ela fala para Rebeca, fala para Jacó: Jacó, mata aí um dos cabritos, aí faz uma comida para o seu pai, e eu vou arrumar um jeito do seu pai te abençoar. Ele fala: mãe, o meu nome significa liso, ele não tinha pelo na pele, e Jacó significa peludo, né? A gente vai ver o significado dos nomes. Esaú significa peludo e Jacó significa liso. Era exatamente isso que estava acontecendo. Um era peludo e o outro era liso. Aí a mãe foi lá, pegou uma roupa
chegou lá tentando imitar a voz do irmão, e o pai falou: vem cá para eu poder te apalpar. Eu fico imaginando que ele devia ser peludo, né, para colocar um negócio desse, né? Passar a mão assim no braço, não tinha parador de pelo naquela época, mas aí eles estão enganando. E aí então a gente sabe da história: Jacó é abençoado como se fosse Esaú. Esaú chega no campo, Esaú é guerreiro, ele fala: eu vou te matar. Jacó tem que viver 14 anos longe da sua família. Perde o momento de ver o seu pai, seus dias finais, de ter uma comunhão, de sepultar o seu pai, e vai viver numa terra distante. Existem momentos da nossa vida em que a gente sai de estarmos submersos e a gente tem ideias mirabolantes. E eu podia ficar aqui o resto da noite contando história para vocês. Davi, ungido rei, o menino está cuidando de ovelha lá no campo. O profeta Samuel manda chamar o menino. Em tudo a mão de Deus estava sobre ele. Um dia, Davi, ele vai ver Batseba tomando banho. Ele chama a mulher, e eu quero me deitar com essa mulher. E a mulher diz: eu estou grávida. A gente sabe da história. Ele manda chamar Urias. Urias não quer se deitar com a sua mulher, para ele falar: não, é filho de Urias, é um bebê prematuro que nasceu aí, etc. E deu ruim. Ele manda então matar Urias com o sol, com as armas do inimigo. E aí então a gente conhece bem a história. Sabe o que Deus falou para Davi? Ele falou assim: Davi, eu te tirei de trás do curral das ovelhas e te coloquei como rei do meu povo Israel. E se isso, Davi, ainda fosse pouco, você poderia ter me pedido qualquer outra coisa e eu lhe daria. Só não dei a você a permissão de pecar, de adulterar, de matar um homem, de pegar a mulher desse homem. E é tão interessante, irmãos, que a gente vê que a partir daí, na família de Davi, as coisas ficaram complicadas. Absalão mata seu irmão, que havia violentado a sua irmã. Absalão faz uma revolta contra o rei, Davi sai do palácio correndo. Davi estabelece que Salomão será o seu substituto. Quando Davi morre, o filho mais velho dele manda tocar trombeta e se proclama como rei. Sabe por quê? Momentos em que a gente sai dessa submersão e a gente quer dar jeito na nossa vida, essas coisas vão começar a acontecer. Por que você acha que Deus está te protegendo em determinada área? Por que você acha que Deus não está cuidando de você? Por que a gente não entende que cuidar de Deus é suficiente? Por que a gente não entende que tudo aquilo que vem de Deus para a gente basta? Por que a gente precisa ficar aumentando e contando coisas, inventando histórias e tentando alternativas para satisfazer a nossa própria vida? Por que a gente não aprende a ser satisfeito com aquilo que Deus tem para nós? Por que a gente sempre quer algo mais? Sabe, quando a gente trouxe essa palavra no mês, a Júlia compartilhou com a gente, imersos. Se for para ver a bem da verdade da palavra, Romanos 6, 13 que nós lemos, todos que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. Que a Bíblia está querendo dizer para a gente que o morto não tem vontade. Pergunta para o morto: o que você vai querer tomar amanhã no café? Não vai responder. Porque a partir do momento que nós morremos para aquela velha natureza, nós temos agora um novo Senhor que vai nos conduzir de acordo com a sua vontade. Mas a gente ainda insiste em não entregar plenamente e deixar o Senhor nos levar a uma experiência maior e melhor da nossa vida. Quantas vezes, por medo, a gente inventa história, a gente entra em confusão, a gente sai dessa submissão e a gente fala para o Senhor: Senhor, dá licença, porque agora eu quero acompanhar, eu quero viver, eu quero tocar a minha vida. Irmãos, lendo isso, eu fico tentando compreender, primeiro para mim, para depois compartilhar com vocês, aquele que foi batizado em
Uma das coisas que a gente aprende lá é o seguinte: Jesus está sentado. Agora a gente começa a entender. Por que Jesus está sentado no trono do lado de Deus? Porque não resta mais nada para ele fazer. Ele já fez tudo. O problema é que a gente fica aqui embaixo batendo cabeça, sabe? Achando que não foi feito tudo. A gente não para buscar uma resposta, não para orar. A gente começa a levantar e dar as nossas ideias mirabolantes. A gente começa a inventar um monte de desculpa. A gente consegue sair desse lugar. Enquanto a gente entende, deixa eu tirar de novo o rebelde aqui, quando a gente entende que a gente está mergulhado, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. E sabe o que é o pior? Que a gente continua insistindo em uma oração que Deus já respondeu para a gente. Essa é a pior coisa. Como se a gente orasse todo dia achando que hoje, quem sabe, Deus talvez pode mudar a resposta não que me foi dada lá atrás. As evidências estão aí. Esse exemplo de Abraão, guarde ele com você. Enquanto Abraão não estava submerso, não estava 100% em Deus, ele contou a história. Ele tentou dar jeito, dormiu com a serva da sua esposa. Aqui está o menino. Deus falou: não foi isso que eu te falei, Abraão. Mas eu já era um cara de 100 anos de idade, minha esposa com 90. E Deus está dizendo: Abraão, existe alguma coisa possível para mim? E Abraão falou: me perdoe, me desculpe, eu errei. E aí quando Deus falou: não, entrega o segundo filho. Aí Abraão já não quer mais saber de lógica. Ele não quer saber se Deus vai colar o pescoço do filho dele, se Deus não vai juntar, vai fazer alguma coisa, se ele ia pôr fogo, o menino ia sair da cinza. Ele não quer saber, Deus vai fazer um milagre. Ele sabe agora que está cuidado nesse Deus, e que Deus é poderoso para fazer o que ele quer na vida dele. Quantos de nós precisamos de milagres, irmãos? Talvez ninguém aqui precise de um milagre, porque a gente continua ainda na superfície, dando jeito para Deus, mostrando caminho, apontando lugares, solução. Nessa noite de hoje, segundo domingo do mês de junho, tem o nosso aqui de igreja, gostoso, temos nosso louvor, nossa adoração. Eu queria orar por nós, porque talvez o Senhor está querendo dizer o seguinte: vai lutar, mergulhe. Só que no mergulho a gente não tem domínio. A gente está lutando com Deus, está falando: Senhor, mas meu pé não está no chão. Eu não tenho controle. Eu não tenho domínio. Deus está falando exatamente isso. Deixa eu te guiar, deixa eu controlar a sua vida. Mas eu tenho minha vontade, mas a vida é clara. Jesus também tinha. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E o pai falou: meu filho, não é possível. Não tem outra oportunidade, não tem outra alternativa. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Quem sabe, irmãos, é hora que nós nos rendemos à vontade do Senhor e dizer: Senhor, eu estou lutando há tanto tempo com uma coisa que eu estou querendo, achando que é do meu jeito, achando que o Senhor não vai me dar, que o Senhor não vai cuidar, que o Senhor não vai prover, que eu estou tentando do meu próprio jeito, eu estou machucado, estou ferido, estou desapontado. Sabe, eu estou desesperançoso, desesperançosa, porque eu criei expectativas no meu coração que o Senhor tinha que fazer do jeito, que o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. O Senhor provê do jeito que o Senhor quiser prover. Naamã, o general de guerra da Síria, foi curado por Deus. Foi lá em Israel procurar o profeta. Mas ele está revoltado com o profeta, porque o profeta mandou ele tomar banho no rio. Ele está dizendo: eu achava que o profeta sairia, tiraria a sua capa, colocaria a capa sobre mim, mudaria o tom de voz, diria: eu vou embora. Que profeta do juruca é esse? Mas ele tinha alguém do lado. Oh, meu Senhor, se o profeta me disse para você plantar bananeira, você ia plantar, ia. Se ele me disse para você sair correndo pelado aqui, você sairia.
vai ser o jeito que Deus não vai fazer. Que tal, irmãos, a gente parar de mostrar os caminhos que Deus tem que agir na nossa vida e mostrar para Deus o que é que Ele tem que fazer do jeito que Ele tem que fazer, e nós nos mergulharmos agora, deixar Cristo nos envolver, deixar Cristo falar, deixar a glória dele entrar, deixar o favor dele nos tomar, deixar Ele de fato ser mergulhado pleno. Eu quero estar envolvido com Cristo Jesus, eu não quero pensar de mim, eu não quero falar de mim, eu não quero nada a não ser a glória do meu Senhor. Se de Cristo eu fui envolvido, se eu estou agora imerso em Cristo Jesus, eu quero que essa realidade seja realidade em toda a minha vida. Queria que nós nos colocássemos de pé e oramos nessa hora. Para que não fique, irmãos, absolutamente nada. O batismo nas águas é um simbolismo desse batismo em Cristo Jesus. O que é tão interessante, a gente é pastor, como hoje eu sou pastor, como eu direito, a gente briga um pouco com isso. Você vai batizar alguém, a pessoa sai apavorada na água, não molhou o pet, aí a gente volta de novo para um segundo grau com a pessoa. É tão interessante que a pessoa ela existe, ela não quer deixar ser batizada, mas é o simbolismo. Aí vem outro e diz assim: não, você precisa batizar de língua aberta, porque essa língua sua precisa ser morta, enterrada, literalmente, tudo tem que ser. E a gente vai brincando, a gente vai. Essa é uma parte nossa, né, que a gente compartilha. Mas tirando a brincadeira de lado, quem sabe faltou alguma coisa que precisa de fato ser entregue ao Senhor, para deixar Ele comigo, para a gente orar sinceramente, dizendo: Senhor, eu tenho agido tentando me salvar, eu tenho agido tentando ficar no controle, eu tenho tomado decisões, eu tenho mostrado qual caminho o Senhor tem que fazer, eu tenho dito para o Senhor que o Senhor precisa mudar essa coisa, precisa mudar aquele lugar, precisa mudar aquele sentimento, o Senhor precisa tirar aquela pessoa daquele lugar, porque eu não quero. A gente fica dizendo para o Senhor um monte de coisa, por que a gente não mergulha no rio do Senhor e diz assim: Senhor, agora eu estou me rendendo, faça o que o Senhor quiser. Quando eu estou mergulhado, de fato, eu fui sepultado, o velho homem morreu, e morreu também essas coisas nas quais eu vim fazer, mas talvez hoje é uma noite que o Senhor preparou para a gente poder de fato mergulhar de vez e afundar e deixar com que a glória dele nos envolva. Irmãos, de Cristo nós fomos revestidos, entende isso? De Cristo nós fomos revestidos, de Cristo nós fomos revestidos, de Cristo, em Cristo nós estamos, fomos mergulhados, estamos imersos, estamos envoltos agora em Cristo Jesus. Eis que a palavra está dizendo para a gente em todo o tempo. Eu queria te convidar nessa hora a abrir os seus lábios e orar, e sondar o seu coração e a compartilhar com o Senhor. Senhor, tem uma área aqui que eu não estou querendo afundar, mas deixa o rio do Senhor mergulhar, deixa o rio do Senhor passar, deixa o rio, porque com o rio do Senhor passando, aí aquilo que eu estou tentando controlar, estou infeliz, estou triste, estou chateado, estou desesperançoso com isso, porque isso tem sido uma coisa repetida que vem acontecendo. Em nome de Jesus, isso pare, isso fique pelo caminho. Eu quero agora mergulhar de fato e deixar o Senhor tomar a minha vida e me envolver por completo. Queria te convidar a orar ao Senhor nessa hora. Gaste o tempo agora, abra os seus lábios, converse com o seu Senhor. Diga para Ele que você quer ser como essa tampinha que está dentro da água, não quer ficar mais nada de fora. Diga para Ele que você quer acatar a sugestão que Ele tem te dado. Diga a Ele que você quer se render e se entregar por completo. Ore ao Senhor nessa hora, abra os seus lábios. Diga o quanto isso é importante para o Senhor e deixa Ele te levar nesse rio que vai se manifestar na jornada da caminhada.
letra dessa música diz assim: flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. É exatamente esse o sentido do que o Senhor, de fato, tem para nós quando nós entendemos que nós somos batizados, mergulhados em Cristo Jesus. O amor dele transborda e nos envolve. Não tem como, irmãos, nós sermos mais amados do que nós já somos. Não tem como nós sermos mais aceitos do que nós já somos. Não tem como a gente fazer alguma coisa para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. É impossível que isso aconteça, porque as coisas não estão batizadas em nós. Perdão, as coisas não estão focadas em nós, mas focadas em Cristo. E se você está batizado em Cristo Jesus, tudo o que é pertencente a Jesus é pertencente a você. Ele nos envolveu, Ele nos tocou, Ele nos presenteou, Ele nos abençoou de uma forma sobrenatural. E como é precioso nós termos essa realidade, vivendo em todo o tempo, entendendo um princípio simples e básico. Nós fomos mergulhados em Cristo Jesus, e quem foi mergulhado em Cristo Jesus carrega consigo as características. Para a gente fazer uma figura, é como se nós pulássemos em uma banheira de uma tinta de determinada cor, sei lá, vermelho, cor do sangue de Jesus. Todo mundo que pulasse dentro dessa banheira de tinta vermelha, ao sair dali sairia vermelho dos pés à cabeça. Não teria um lugar que ficaria bom, porque a gente mergulhou no tanque de tinta. É isso que nós fizemos em Jesus. Quando a gente sai, as pessoas olham para nós, elas precisam ver o Senhor. E nós precisamos dizer para nós mesmos: olha, a partir de agora não tem nada que não está coberto pelo sangue. Não tem nada que não está agora em fogo, guardado, mergulhado. Por isso, essa realidade que a gente tem precisa de fato ser cantada em todo o tempo, porque algo nos envolve, fomos envolvidos pelo próprio Senhor. E que coisa boa é a gente poder de fato viver e entender essa realidade daquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida. Eu queria que nós cantássemos novamente essa parte da música, o refrão. Quando cantamos, se você quiser entregar seu dízimo, sua oferta, tem oportunidade de chegar até ali à mesa e fazer, mas nós queremos mais do que tudo celebrar a entrega total ao Senhor, nos rendendo completamente a Ele e aquilo que Ele tem para nós. Aleluia, convidos pelo Senhor que a gente possa viver essa realidade todos os dias que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor te abençoe, uma excelente semana a todos. Nós temos ali um cantinho para você pegar uma palavra profética, leve isso para casa, não esqueça que a gente tem hoje caldo, é isso, né? Nós temos um caldinho para você
você vai envolver e nunca mais vai esquecer. Você foi batizado em Cristo, está envolto em Cristo. Deus te